Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós voltamos com as perguntas já de vocês de casa. E a primeira é o seguinte: olá, gostaria que tirasse uma dúvida. Eu sinto dores na nuca, ombro e cabeça e tenho hipertensão, mas é controlada toda manhã. E gostaria de saber se essas dores poderiam ser fibromialgia, no começo da coluna também. Pelo que eu entendi, ele sente essas dores só pela manhã. Ou a hipertensão é controlada todos os dias de manhã. Ele não deixou bem claro o que ele quis dizer com isso, mas ele quer saber se pode ser fibromialgia ou não. Bom, vamos entender a pergunta como se fosse dores pela manhã, né? Então, assim, não é uma característica da fibromialgia as dores saírem só pela manhã. É muito pelo contrário. Geralmente, assim, no final do dia, depois de tanto estresse da correria do dia a dia e tudo, é que o paciente, geralmente, ele está pior. Então, assim, vale a pena você ser examinado e aí assim a gente poder fazer um diagnóstico. A história não é tão clara, só por dores, todos nós temos tensões, né, e preocupações, às vezes não dorme bem na posição, na cama, e isso também pode favorecer a dores, principalmente na região cervical. Esta doença fibromialgia tem cura ou só tratamento para amenizar a doença? Meu nome é Ronaldo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Essa doença ela tem tratamento. O que é que a gente visa no tratamento? Melhorar a qualidade de vida do paciente e fazer com que ele suporte essa dor que ele sente. Porque chega a ser uma dor insuportável. Então, o que a gente quer é que ele aprenda a conviver com aquela dor sem que ela o limite tanto, limite as atividades do dia a dia e atrapalhe tanto a qualidade de vida. Então, existe tratamento visando um melhor suportar aquela dor. Isso é até um pouco contraditório, né? Eu não consigo imaginar como que a gente suportaria viver com uma dor. Que tipo de tratamento, mais ou menos, de que tipo de tratamento, mais ou menos, a gente está falando? Seriam exercícios, de repente alongamentos que aliviem um pouco essa tensão do corpo, essa tensão muscular? Do que a gente está falando em si? Bom, assim, o tratamento ele é bem amplo. Como eu falei, a gente precisa saber qual o sintoma que está predominando no paciente, além das dores. Então, nós dispomos de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Dos não farmacológicos, a gente tem o exercício físico, que é um aliado importantíssimo. O exercício físico, depois que o paciente realiza, é liberado endorfina, que vai dar aquela sensação do bem-estar, do prazer, de diminuir as dores. Então, assim, o exercício físico ele é nosso aliado. O paciente que tem fibromialgia, é muito importante que ele faça uma atividade física prazerosa para ele. Fora isso, também o que a gente pode fazer? Se os sintomas são mais depressivos, nós vamos trabalhar com antidepressivos. Para trabalhar na dor crônica, a gente também trabalha com antidepressivos porque eles funcionam como medicamentos para dor crônica. Então, não necessariamente o paciente que está tomando antidepressivos, ele tem o sintoma, a depressão não. Ele pode estar tratando simplesmente como a medicação age para modular dor crônica, diminuindo essas dores. Temos remédios relaxantes musculares, que são muito importantes. O paciente está todo tenso, todo contraído. Então, relaxante muscular também entra muitas vezes na nossa prescrição. Às vezes, analgésicos mais potentes, também nós precisamos fazer uso deles, para que o paciente possa dar uma aliviada mais na dor, né? Para a ansiedade também, a gente pode estar tratando a parte da ansiedade. Fora isso, existem outras maneiras que ele pode tentar buscar para dar uma melhorada, além das atividades físicas. Ele pode fazer atividade física na água, ele pode fazer atividade física na academia, respeitando os limites, sem sobrecarga de peso, sem pensar que vai para a academia para fazer uma musculação pesada. Não é esse o objetivo. Nós não queremos deixar o paciente com mais dor, concorda? Nós queremos que ele saia de lá com uma sensação de bem-estar e com melhora da dor. O Arlen da Alvorada nos mandou 3 perguntas e a primeira é o seguinte: essa doença pode ser causada por vírus? Tem uns estudos que mostram associação com citomegalovírus, hepatite C, parvovírus, B19. Então, o que foi mais provado foi o vírus da hepatite C. A segunda é o seguinte: a dor surge em tecidos moles e articulações. O que são os tecidos moles? Os tecidos moles são
toda a parte que não é óssea, né? Então, é a musculatura, tendões, ligamentos, esses são os tecidos moles. E a terceira e última, os médicos já autorizam recorrer à acupuntura para diminuir a dor? Bom, eu sou da prática que tudo que beneficiar o paciente, eu vou apoiar. Se ele se sente bem, é tudo muito combinado. Eu combino com ele o que ele acha que vai ser melhor para aquele momento. A acupuntura, ela entra como uma alternativa, mas os estudos não mostraram, não comprovaram ainda benefício da acupuntura na fibromialgia. Há pacientes que fazem e relatam a melhora, mas tem outros que dizem que não tem sucesso. Então, eu acho assim, se você tem dor, vale a pena você tentar tudo que tiver disponível para você. Então, nós vamos tentando até achar o tratamento ideal, nem sempre é o primeiro que a gente prescreve. É um paciente que precisa voltar com você para a gente estar ajustando medicações, aumentando, diminuindo, substituindo. Dificilmente, não é uma receita de bolo, ele não vai tomar, você vai tomar esse remédio e você vai ficar bem. Não é assim que funciona. Precisa ser adequado a cada paciente e a gente precisa estar recebendo ele sempre para ver como ele está, quais sintomas melhoraram, quais não melhoraram. E aí sim a gente estabelecer o que é melhor para ele. Nem todos aguentam fazer uma atividade física logo no começo, não. Eu tenho muitas dores de cabeça, já fiz todos os exames que existem referentes à cabeça, mas não dá nada nos exames, dá tudo normal, mas as dores continuam. É um depoimento, né? Eu acredito que talvez até uma pergunta em relação à fibromialgia. Eu citei que um dos sintomas é a cefaleia, né? A dor de cabeça, principalmente a cefaleia tensional, aqui na parte da nuca. O paciente refere muito, mas assim, só a dor de cabeça, cefaleia é um assunto gigantesco que tem que ser bastante investigado. Tem várias causas que vão desde alimentares a estado emocional ou até alguma coisa mais séria a nível de orgânico mesmo. Então, só pela dor de cabeça, não. Nós temos uma participação também, a pessoa pergunta assim: porque mesmo sem ter feito o esforço e estando fazendo o tratamento, meu corpo volta a doer? Então, se você imaginar que você tem uma sensação exacerbada para dor, então assim, é como, explicando de uma maneira bem simples, é como se a parte boa, os neurotransmissores bons estivessem baixos e os ruins estivessem altos, falando bem simples assim. Então, o que acontece? Às vezes o paciente abandona o tratamento, no seu caso não é assim, né? Pelo que você falou, você faz tudo. Então, é isso que eu falei, a gente precisa estar sempre se vendo e sempre ajustando as medicações, vendo o que é que o paciente está merecendo no momento e está precisando no momento. Muitas vezes, assim, se o paciente é submetido no trabalho, na escola, na faculdade, o que for, há muito estresse na família, então, assim, ele sempre vai estar tendo o estímulo para estar sempre com as dores, né? Em relação à rotina desse paciente, a gente estava conversando quando a gente foi para o intervalo, e aí surgiu essa questão social, né? De que essa pessoa sofre muito no meio familiar e às vezes até dentro do casamento também, muitos casamentos, muitos relacionamentos são desfeitos por causa disso. Que relação que a gente consegue fazer da doença com a sociedade, com o social e com o meio que essa pessoa convive? Exatamente. Assim, eu acho que esse é um dos aspectos mais complicados e mais delicados da doença, porque nós estamos falando de uma família em que a mãe, por exemplo, tem fibromialgia, ela sente dores todo o tempo, mas ela tem uma casa para cuidar, ela tem filhos e ela tem um esposo. Então, assim, ela está todo o tempo tensa e com dores e sobrecarregada, mas ela tem que lidar com as atividades. Não é raro os relatos que a gente vê de casamentos que são desfeitos, por conta dessa questão, né? A paciente está sempre com dor. Até a parte, muitos referem, até a parte assim, sexual, ela fica comprometida. Porque a paciente ela não aguenta, muitas vezes, ter relação sexual com o seu parceiro, porque no outro dia ela não levanta da cama de tantas dores que ela tem no corpo. Em relação à gravidez, uma paciente que tem fibromialgia consegue engravidar e consegue ter um neném? Sim. Não vai afetar a parte reprodutiva nem ginecológica, mas o que a gente vai precisar atentar
O paciente que tem um diagnóstico de fibromialgia está pretendendo engravidar, ela tem que procurar o seu médico, porque existem medicações que não são liberadas na gravidez. Então, a gente fica até um pouco bem restrito com a gravidez, porque muitas medicações não dá para usar na gravidez. Em relação também à hora do parto, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a gravidez, de certa forma, provoca algumas dores. Se a pessoa opta pelo parto normal, ela com certeza vai sentir dor. E no caso do paciente de fibromialgia, jamais esse parto seria o adequado. E aí também tem a questão das contrações. Muitas vezes pesa mais, porque você tem um neném dentro de você. Então, logicamente, pelo menos o seu peso normal vai aumentar de certa forma e vai ficar mais pesado. E com isso, as dores podem aumentar. Isso é real, pode ser uma consequência, essa pessoa precisa analisar antes de engravidar, ou, nesse caso, a gente não sente essas dores mais exacerbadas? Ah, sim. A fibromialgia não é impeditivo para você engravidar e para você constituir sua família de forma alguma. Isso tem que ficar claro. A paciente, ela só precisa, como nós vamos ter que abrir mão de alguns medicamentos, ela precisa continuar mantendo uma atividade física, algo mais relaxante para ela, já que ela não pode obter da medicação o efeito benéfico e do bem-estar e o prazeroso, ela conseguir pelo menos na atividade física. Já teve caso de criança diagnosticada com essa doença? Ela é mais comum em mulheres, né, na faixa de 20 a 40, 50 anos, mas pode acontecer em crianças também. E muitas vezes, assim, eles relatam crianças que tiveram abuso sexual, então tem mais propensão a ter, como eu falei, um gatilho em casa mesmo, a separação dos pais, a morte de um irmão, uma doença, então tudo isso pode desencadear até nas crianças também. E no caso pode ser que a gente desenvolva essa doença com o tempo, né? Ela não seria uma doença genética, nem hereditária e nem daquelas que a gente já nasce. É uma doença que se desenvolve com o tempo. Alguém já pode nascer também com essa doença? Bom, ela é resultante de vários fatores. A gente tem o fator emocional, psicológico, a gente tem o fator físico, né, uma sobrecarga de trabalho, a gente tem o fator imunológico, tem o fator também infeccioso, como eu falei, né, alguns vírus podem desencadear também, podem ser o gatilho, só que a pessoa precisa ter uma predisposição genética a ter essa doença. Não tem fibromialgia assim, quem quer? Muita gente tem todos esses fatores, mas não tem a predisposição para ter a doença, então ela não vai ter. Não necessariamente ela vai nascer com aquilo também. Agora, o que a gente vê é que em famílias, pessoas que já têm na família, mães, a gente tem uma frequência maior. Nós recebemos uma participação agora muito especial, diz assim: bom dia, gente linda e estilosa. Gostaria de parabenizar a talentosa Elaine, que fez aniversário na sexta-feira. Beijos e uma ótima semana para toda a equipe do Estilo de Vida e telespectadores. E realmente, gente, foi aniversário da Elaine. Na realidade, foi no sábado, a comemoração foi na sexta-feira. E nós ficamos muito felizes pela vida da Elaine. Para quem não sabe, a Elaine é quem nos arruma, é responsável pelo camarim aqui do Amazon Site. E ela que faz a nossa maquiagem, então ensina a gente a se maquiar, faz o nosso cabelo também, nos ajuda nessa produção. E nós agradecemos muito pelo cuidado que ela tem com a gente todos os dias. E aí, voltando para nossa doença, que não é tão feliz assim, né? Em relação, por exemplo, às crianças que passam por isso na escola, como que a mãe consegue lidar com o ambiente escolar, já que essa criança não tem toda a disposição que uma criança que não sente teria? E no caso, como muitas pessoas acreditam que seja emocional, ou então que não é uma doença realmente física, que não existe de fato, os professores, por exemplo, sabem lidar com esse tipo de coisa? Como que a mãe, qual é a orientação que o médico faz à mãe que precisa passar por essa situação? Bom, como eu falei, com crianças é bem mais difícil a gente conseguir o diagnóstico. Primeiro porque a criança não vai chegar e te falar tão bem como um adulto vai te falar, né? Desses sintomas. Muitas vezes ela não sabe nem falar o que está sentindo, como é essa dor, aonde realmente dói, já que se caracteriza por uma dor difusa. Então, assim, é muito mais difícil. A gente precisa, principalmente numa criança, como é mais raro, a gente precisa tentar diagnosticar outras coisas que, se não for diagnosticado, é que a gente fecha como diagnóstico de exclusão a fibromialgia na criança, ou no adulto também. Então, assim, eu não peço exames para o paciente vem pela primeira vez comigo, eu não peço exames para ele para saber se ele tem fibromialgia. Eu peço exames para ele para saber o que ele não tem.
principalmente doenças de tireoide, doenças endócrinas, diabetes, tireoide, muito paciente com hipotireoidismo tem os sintomas que simulam os da fibromialgia. Isso é muito importante de se falar. E então, assim, com todos os exames solicitados e negativos, aí a gente pensa na fibromialgia. Bom dia, sinto dores no começo da coluna e dor de cabeça e ombros. Isso seria fibromialgia? Bom dia. Deu bom dia 2 vezes. E tá dizendo que sente essas dores de dia e de noite. Dores no começo da coluna, nos ombros? No começo da coluna, nos ombros e na cabeça. Bom, não, como eu falei, não são só as dores musculares, elas precisam estar presentes, mas é preciso uma conversa com um médico para que ele possa captar outros sintomas, outras coisas que somados à dor muscular, a gente consiga dar o diagnóstico. Qual o profissional que cuida dessa enfermidade e onde? Bom, o principal profissional que vai cuidar é o reumatologista, né? Só que a gente vê pacientes tratados com neurologistas também, a parte da fisioterapia dá muito suporte, mas o tratamento medicamentoso mesmo fica mais entre essas especialidades. Neurologista e principalmente o reumatologista. Existe algum tipo de tratamento ou de exame ou de repente diagnóstico para você dar o diagnóstico, né, que precisa ser invasivo? Não. Todos eles são mesmo por questão da eliminatória, né? Isso. Você vai eliminando outras questões e aí você chega no veredito que seria fibromialgia. Exatamente. Porque não tem mais o que você diagnosticar. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E nada impede que o paciente que te procure com dores tenha fibromialgia e tenha uma artrose, por exemplo. Então, assim, não é porque ele tem uma doença que ele não tenha outra. É muito comum a associação também de doenças ou fibromialgia e outras doenças que não reumatismos, então ele pode ter associação de doenças também. Sou Moisés Silva, novamente acompanhando de segunda a sexta o programa Estilo de Vida. Muito obrigada pela sua companhia. Trabalho em salão de beleza e às vezes sinto dores lombares. O que posso fazer nessa situação? Não é um caso de fibromialgia, né? Mas Isso. Mesmo assim, ele tem sofrido também, de repente, por causa da repetição de movimentos, enfim. A dor lombar, a lombalgia, ela é uma das principais queixas, assim, no mundo, no consultório, é dor lombar. Quem nunca teve, quem não tem, ou não conhece alguém que já tenha tido. Então, assim, a postura, principalmente para ela que trabalha no salão, então ela vai ficar muito tempo encurvada, muito tempo com secador na mão. Então ela vai adotar uma postura que para ela vai ser mais fácil para executar aquelas funções, só que vai gerar sobrecarga. Então calçados inadequados, misturado com sedentarismo, às vezes até um sobrepeso ou uma obesidade. Então tudo isso vai forçar a coluna dela, favorecendo dor lombar. Fora isso, esses fatores assim, de estilo de vida mesmo, de peso, de sedentarismo, de má postura, de fator associado ao trabalho, a gente também pode encontrar patologias mesmo, a hérnia de disco, que também pode justificar a dor lombar. E também temos um outro depoimento do Reginaldo que diz assim: tenho todos esses sintomas, dor nos músculos acima do pé, lombar, as mãos sem força, cãibras, pernas cansadas, dói a nuca também e falta de sono, ele ainda coloca etc. Então, quer dizer, ele realmente tem muitos sintomas, talvez seja importante investigar, né? Justamente. Queixas de parestesias, que são as dormências que ele falou, a gente tem várias doenças, inclusive doenças da reumatologia. Tem pacientes que chegam apenas com parestesias em mãos e pode ser compressão nervosa, outro diagnóstico. Então, se ele sente vários sintomas e sintomatologia em vários segmentos do corpo, vale a pena iniciar a investigação. O Miguel Arcanjo, Terra Nova 2, quer saber por que quando ele bebe água gelada, dá uma pequena dor de cabeça. A gente diz que congela o cérebro, né? Não acredito que isso seja um sintoma de fibromialgia. Não, não mesmo, assim. E é a primeira vez que eu tô escutando esse relato também. Você não é o único, tá, Miguel? Eu também já passei por essa situação. Às vezes, quando a gente está numa temperatura normal, ambiente, e aí a gente come ou um sorvete ou então bebe água gelada, só que
como se fosse um impacto, né? De repente, sem se preparar, ou sem preparar o corpo para isso, realmente parece que o nosso cérebro congela. Aí dá aquela dorzinha de cabeça e depois passa, mas com certeza não é fibromialgia, né, doutora? Não por isso, né? Assim, o que eu posso falar em relação à temperatura e a frio, em relação à fibromialgia e a várias outras doenças reumatológicas, é que realmente o paciente, ele sente, não é mito, ele sente mais dor no frio. Então, ele sempre chega falando que quando mudou o clima, quando começou a chover, com o ar-condicionado, muitas vezes eles não toleram, dormem com o ar-condicionado desligado, porque não toleram o frio do ar-condicionado. Aumenta a percepção dolorosa no frio. Isso, de fato, acontece também. Muito obrigada pela sua participação, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas, viu? No final da entrevista eu já consegui falar esse nome tão difícil, fibromialgia, que é complicado sim, a doença também, pelo visto, é muito complicada, mas que bom que a gente pode levar um pouquinho de informação e tirar essa questão, esse desespero, né, das pessoas, porque quando a gente ouve sobre uma doença nova, então uma doença que a gente não está tão acostumado assim, que a gente não conhecia, quando o desconhecido não se torna conhecido, fica mais difícil da gente tratar e da gente acreditar que dá para conviver com isso, né? Exatamente. Acho que o pior desafio para o paciente é ter alguém que diagnostique, que acredite e que junto com ele trace uma meta para o tratamento e a melhora disso. Então, assim, se a gente fosse debater sobre fibromialgia aqui, tudo que pode acontecer e tudo que os sintomas que podem aparecer, a gente levaria vários programas. Mas acho que deu para dar uma esclarecida, pelo menos assim, para você se autossuspeitar, se pode ser isso que você tem. Caso sim, você deve procurar seu reumatologista e aí a gente poder, com os exames, te dar o diagnóstico e você começar a tratar. Quem tem dor tem pressa, né? Tem pressa de ficar bom e quanto mais cedo a gente diagnosticar e começar a tratar, mais benefício o paciente vai ter. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Vamos continuar conversando sobre essa doença. Se você quiser continuar enviando também a sua participação, sinta-se à vontade. 92 é o código de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção e eu estou esperando por você.